eu não desisti. Algumas pessoas eu me lembro que diziam que eu era louco. Como é que o filho do cara que é feirante agora quer virar médico? Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Meu nome é Paulo de Araújo e aqui nesse canal nós tratamos sobre empreendedorismo, carreira profissional, educação, finanças, saúde emocional e muitos outros assuntos legais e importantes para que você haja cada vez mais na sua vida. Lembrando que nós estamos no canal da Autossuficiência Brasil lá no YouTube e também nas principais plataformas de podcast do país. Hoje nós temos um super episódio com um super convidado. Antes, porém, eu gostaria de dar as boas-vindas a Milena Schellenberg, que me ajuda aqui na bancada. Tudo bem, Milena? Oi, Paulo, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Animada para o episódio de hoje? Sim, Paulo, acho que vai ser muito motivador para os jovens. Vai ser especialmente para os jovens, especialmente aqueles que buscam, já vou dar o spoiler, a área de medicina. É sobre isso que nós vamos tratar. Sabia, Milena, que nunca na história o Brasil contou com tantos médicos como atualmente. A demografia médica, que é um relatório sobre médicos aqui no Brasil, divulgada pelo Conselho Federal de Medicina, mostra que o Brasil tem mais de 570 mil médicos, profissionais da saúde, médicos ativos, uma das maiores quantidades do mundo, Milena. Esse é um crescimento, assim, uma evolução acelerada, né? O número resulta em uma proporção de 2,81 médicos por 1.000 habitantes, que também é a maior já registrada e que coloca o Brasil à frente de países como Estados Unidos, Japão e China em termos de quantidade de médicos. Os dados indicam que o Brasil conta hoje com mais médicos. Outra questão a ser observada é que o aumento do número de médicos deve implicar também melhores condições de trabalho, esperamos que sim, e de estímulo para que a assistência ocorra da forma mais adequada. A equação aí do atendimento, em especial na rede pública, não é uma questão apenas matemática, mas de planejamento e boa gestão, como afirma o presidente do Conselho Federal de Medicina. E para nos ajudar com esse assunto e para falar sobre a carreira profissional do médico, nós temos aqui hoje conosco o Cleison Brito. Tudo bem, Cleison? Seja muito bem-vindo. Oi, Paulo, obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. É nosso prazer tê-lo aqui, então, conosco. O Cleison é bacharel em Ciências da Computação pela FACAP e bacharel em Medicina pela Faculdade de Medicina da Paraíba, médico perito do Exército Brasileiro, tem residência médica em cirurgia geral, é médico concursado também e aprovado como cirurgião geral pelas prefeituras municipais de João Pessoa e Campina Grande. Teve também residência médica em cirurgia plástica, está cursando. É membro da igreja, fez missão em Campinas, serviu como presidente dos rapazes, conselheiro no bispado e vários outros chamados aí na igreja. E é casado e pai de 2 filhos. Então, novamente, Cleison, seja muito bem-vindo. E eu gostaria a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: conta para a gente como nasceu esse gosto pela medicina. Sempre teve ou já foi mais tarde? Como é que foi? Assim, Paulo, o gosto pela medicina, o desejo de fazer faculdade de medicina surgiu por volta dos 12 anos de idade. O meu avô, por parte de mãe, ele era muito próximo da gente. Na verdade, a gente era católico e o meu avô, ele era o meu padrinho, né? E ele sempre me livrou de muitas situações indesejáveis com meus pais. Quando meus pais queriam me castigar e ele estava lá, ele não permitia que aquilo acontecesse. E aí meu avô estava conosco um dia, fazendo uma visita, fazendo alguns exames, e ele teve um infarto e acabou, deixando a gente. Eu tinha 12 anos de idade e me recordo, assim, foi um dos momentos muito marcantes na minha vida. E por conta da perda do meu avô, eu tive o desejo de poder ser médico para que eu não visse outras pessoas sofrerem e terem a mesma perda e a mesma dor que eu tive por conta da partida dele nada. De maneira tão precoce, sem eu saber o que fazer ou saber como fazer. Então, assim, foi algo bem doloroso e eu prometi para mim mesmo que eu iria fazer faculdade de medicina um dia e ajudar as pessoas a não sofrerem
como eu havia sofrido e a minha família havia sofrido pela perda do meu avô. Muito legal. Isso você tinha lá seus 12 anos de Isso. idade, ainda estava longe de poder entrar numa universidade. E eu observo aqui que antes da medicina você fez ciências da computação. Como é que você explica isso? Isso assim, foi, não, algumas vezes eu disse que isso foi um erro de percurso, outras vezes eu disse que foi assim, uma obra do destino ou uma mera coincidência, não sei. Mas na época que aconteceu, quando eu terminei o ensino médio, meus pais não tinham muitas condições financeiras de me mandar para fora e fazer uma faculdade em um outro estado ou numa capital. Acabou que surgiu a Faculdade de Ciência da Computação na minha cidade. No ano em que eu prestei vestibular para medicina, assim que eu terminei o ensino médio, eu não consegui ser aprovado. E aí no ano seguinte surgiu essa faculdade na minha cidade e eu, por experiência, apenas por um teste, ousei fazer a prova, fui aprovado. A minha mãe então virou para mim e disse assim, você tem certeza que você quer fazer? Eu disse, acho que eu vou fazer. Naquela época, a ciência da computação era uma coisa muito nova, Tava inovadora, estava um boom, tipo, tinha uma probabilidade de uma carreira promissora, e como eu às vezes me via um pouco distante da realidade de fazer medicina, eu acabei optando por fazer ciência da computação. No meio da faculdade eu larguei a faculdade, na verdade eu não larguei, eu tranquei a faculdade e fui para a missão, servi no ano de 2001 a 2003, e quando eu voltei a minha mãe me obrigou a concluir a faculdade de ciência da computação, ela não me ajudaria em mais nada na vida. Então eu concluí a faculdade, entreguei o diploma para ela, e aí naquele mesmo ano em que eu concluí, eu fui voltar a estudar para fazer o vestibular para medicina. Olha só que Foram coisa. 3 longos anos estudando e tentando, até que eu fui aprovado na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cursei dos anos de 2009 a 2015, concluí no ano de 2015. No 2015 para 2016 comecei a trabalhar, fiz a primeira prova para a residência médica, que é um concurso público para você poder fazer uma especialização, e aí fui aprovado, mas por conta de ter sido convocado para o Exército, tranquei a residência, e depois que terminou o meu ano obrigatório no Exército, eu então assumi a residência como cirurgião plástico, como cirurgião geral. Muito legal, insistente, ele já sabia exatamente o que queria da vida, mesmo tendo passado ali 4 anos em ciências da computação. Trancou, foi para a missão, voltou, terminou o curso porque a mãe insistiu. Sim. E acho que é uma boa lição de vida. Você começou, meu filho, você termine, né? Isso. Termina aquilo que você começa. E certamente, de alguma forma, esse conhecimento que você obteve lá em Ciências da Computação, mesmo hoje como médico, deve te ajudar. Porque hoje a medicina é muito ligada à tecnologia, não é? Sim, sim, com certeza. Sim. Não posso dizer que foi um conhecimento tipo jogado ao vento. Foi um conhecimento que me ajudou muito, me ajuda. Eu tenho muito mais facilidade em usar ferramentas e tecnologias. Isso é uma coisa que a gente usa muito hoje na medicina. Inclusive, hoje já se utiliza muito de realidade virtual para você simular cirurgias e até você usar de tecnologias durante a cirurgia para você ter acesso a exames e ter acesso como se você estivesse simulando a própria cirurgia naquele paciente. Então, de certa forma, ajudou muito. E com relação à questão de, foi difícil, foi complicado, na época, só ressaltando, meus pais, eu venho de uma família bem humilde, meu pai ele era feirante, a gente trabalhava como vendedor na feira e tinha um comérciozinho pequeno que trabalhávamos durante a semana, e eu me lembro como hoje que todas as sextas-feiras meu pai me colocava para peneirar feijão no meio do sol. E todas as vezes que eu estava lá peneirando feijão e jogava para cima, eu dizia, um dia eu vou trabalhar numa sala com ar-condicionado porque eu não quero virar vendedor de feijão para o resto da minha vida. Centro cirúrgico. Então eu corri atrás daquilo, né? E nós somos em 3 filhos na minha casa, eu, um irmão mais velho e uma irmã mais nova que eu. Dos 3, eu fui o único que ingressou na faculdade, e aí a minha mãe disse, eu não vou acreditar que o único filho que entrou na faculdade vai desistir. Não termine. Então ela disse, você vai terminar a computação, porque senão eu não vou ter como dizer que eu consegui fazer um filho, né, se formar. Cleison, como você falou que estudou durante 3 anos, como que você estudava? Você fazia um curso pré-vestibular, estudava por conta? Sim, eu fazia um cursinho pré-vestibular. Na época, quando eu comecei a fazer o cursinho pré-vestibular e estudar para a Faculdade de Medicina, eu já tinha um comércio próprio, meus pais eram comerciantes, e eu acabei abrindo um comércio na área de papelaria. Eu tinha uma papelariazinha pequena, que depois a gente foi crescendo aos poucos. Então eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, né? Eu fazia cursinho à noite, trabalhava durante o dia. Depois eu conheci a minha esposa, nós nos casamos e ainda continuei tentando porque eu não fui aprovado de primeira.
E aí lá pelo 3º ano, quando eu estava estudando, a minha esposa e meus professores um dia chegaram, eles também eram clientes nossos, eles chegaram para minha esposa e disse, olha, ou você deixa ele estudar e se dedicar a estudar para poder passar na faculdade, ou ele não vai passar. Ele disse, porque às vezes é bem interessante e cômico às vezes. Eu me lembro que uma vez eu estava numa aula de química, o professor me pediu para ler uma questão, e enquanto eu lia a questão eu literalmente dormi. Apaguei. O professor chegou e deu um tapa na mesa. Acorda! Não acredito que você está dormindo na minha aula. E aí ele então foi conversar com a minha esposa e disse, olha, gosto muito dele, eu vejo que ele é uma pessoa esforçada, eu vejo que ele tem um futuro promissor. Ele disse, mas você precisa ajudar um pouco mais. E a minha esposa nesse momento foi muito parceira. E ela disse, não, tá bom, então eu... Assume a gente os tinha negócios. um filho, meu filho estava ali, tipo... próximo de completar 1 ano de idade, eu ajudava muito nos cuidados dele, então à noite a gente revezava em cuidar dele, e por conta desse revezamento acabava que eu ficava extremamente cansado, então no outro dia acontecia 10 vezes eu dormir nas aulas. Então, olha, um exemplo de perseverança, foram 3 anos estudando, não passou no primeiro vestibular, nem no segundo, só no 3º. Isso foi na universidade pública ou privada? Foi na universidade privada. Tá. Eu tentei a universidade pública, cheguei muito próximo, mas não deu. Muito bem, então perseverando ali, estudando, trabalhando durante o dia, o que a gente sempre fala aqui, né, Milena, especialmente para os jovens, tem que pagar um preço se você quer ter o sucesso. E é muito legal a sua história, porque você sabia exatamente o que você queria. Você poderia ter ido pela rota mais fácil, que seria ficar ali na computação, mas você sabia exatamente o que te realizaria como profissional na vida, né, em termos de carreira, que era a medicina. Se prepara, estuda muito, a gente sabe o quanto é concorrido um vestibular, não tem a vida fácil, já está missionário retornado, já está casado com um filho pequeno, cuidando do filho, então assim, muito legal a sua história, Cleison. E aí você entra na universidade, é aceito na Universidade de Medicina, e vem uma pergunta que muita gente tem, que às vezes acaba desistindo até antes de tentar. Como é que eu vou pagar? Sim. Como é que foi para você isso? Essa é uma situação bem delicada, Paulo. Às vezes as pessoas veem... Existem hoje muitos programas que dizem que auxiliam você para que você possa pagar a sua faculdade quando você ingressa numa faculdade privada. E eu fiz usufruto desses programas. Inclusive, na época, eu ainda cheguei a fazer uso do FPE, que é o Fundo Perpétuo de Educação da Igreja. A igreja me ajudou durante algum tempo com uma parcela pequena, porque a faculdade de medicina é uma faculdade cara. Hoje, ela é bem mais cara do que na época, quando eu entrei na faculdade. Hoje em dia, a gente está falando de pelo menos uns 10 mil reais por mês. Acho que por baixo, acho que nas mais em conta, aí, talvez você paga no mínimo uns 8 mil reais, mas não menos do que isso. Na época, eu entrei na faculdade pagando 3.500. Quando eu concluí a faculdade, eu estava pagando, acho que na faixa de 5.600, 5.900 reais. E aí, meus pais, eles me ajudavam financeiramente. E uma coisa bem interessante é que eu morava em Petrolina, Pernambuco, e eu passei na faculdade de medicina em João Pessoa, na Paraíba. E naquele momento eu não tinha como ir embora com minha esposa, meu filho. Eu tive que deixar a minha esposa, meu filho tinha acabado de completar 1 ano de idade. E aí, ele completou 1 ano de idade, a gente fez uma festinha para ele com a família no final de semana. E na semana seguinte eu estava partindo para João Pessoa. Uns amigos, a princípio, me receberam na casa deles até que eu pudesse encontrar um lugar para morar e viver. E aí eu vivi nessa brincadeira durante 3 anos, longe da minha esposa e do meu filho. Nós nos víamos quando ela ia em algum feriado prolongado me visitar, ou quando eu voltava para Petrolina durante algum período de férias ou feriado prolongado. E eu me recordo como hoje que uma das vezes eu pensei em desistir do curso, Paulo, quando eu cheguei em casa numa noite. Eu havia tomado voo de Recife, eu tinha que sair de João Pessoa para ir até Recife ir para Petrolina de avião. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu entrei na sala, meu filho estava deitado, ele olhou assim para minha cara, ele olhou para minha esposa, começou a chorar, e eu fiquei imaginando, estranhou. Quem é esse homem que acaba de entrar dentro da minha casa? Aqui? E eu disse, nossa, será que eu fiz a escolha correta? Eu fiquei perguntando, será que eu não estou fazendo as escolhas erradas? Eu estou colocando um sonho, um desejo de fazer uma carreira médica, que era uma coisa que eu sempre desejei à frente da minha família. Mas naquela hora eu vi uma voz dizer assim para mim, não, continua que você está no caminho que você tem que ficar. E aí eu continuei, minha esposa sempre me deu apoio, meus pais me deram apoio, meus pais ajudavam financeiramente, minha esposa ajudava financeiramente. E aí você perguntou, e com relação a trabalho, eu não
trabalhava, porque a faculdade de medicina é integral. Não tem como, na verdade, você né? Você estuda durante o período, a gente tinha aula durante o período da manhã, alguns dias práticas durante o período da tarde, ou aulas pela manhã e à tarde. E à noite você tinha que chegar em casa e comer livro para estudar, para poder se dar bem nos exames que você tinha que fazer. Mas uma coisa bem interessante é que mesmo não trabalhando fora, na época minha esposa ela era vendedora da Tupperware, né? não fazendo propaganda da marca, mas ela vendia, e aí eu fiz um cadastro em João Pessoa e eu comecei a vender para minhas professoras. Eu dizia, professora, me ajuda, eu preciso. E muitos professores me compravam. E mesmo depois que eu terminei a faculdade, algumas professoras me mandavam mensagem, olha, você tem isso? Eu disse, minha esposa tem, e eu ainda continuei vendendo por algum tempo. Mas assim, aquilo ajudou, não ajudava de uma maneira tão significativa, mas assim, ajudava. Eu morava num kitnet, né? E aí, quando foi no terceiro ano de faculdade, a gente conseguiu o FIES, que foi também um grande desafio, porque algumas pessoas falam, então conseguiu o FIES e resolveu todos os problemas da sua vida. Eu digo para você, não é assim. Quando eu consegui o FIES, ele na época exigia que o seu fiador, você tinha que ter 2 fiadores, cada fiador tinha que ter no mínimo uma renda igual ou superior a 2 vezes o valor da mensalidade. Então eu vinha de uma família de poucos recursos, então não tinha muitos amigos com muitos recursos. Então o primeiro desafio foi encontrar 2 pessoas com renda salarial maior ou igual a 2 vezes o valor da mensalidade e depois, né, convencer essas 2 pessoas a quererem serem os meus seus fiadores. Sem te conhecer muito bem, muitas vezes. E isso foi um desafio, até que um dia um amigo do meu pai, dos meus pais, na verdade, a minha mãe estava conversando e a gente estava meio que desesperado porque estava encerrando o prazo de poder levar todas as documentações para o banco com o nome dos fiadores e os documentos para poder fazer o contrato, e a gente não estava conseguindo. Algumas pessoas a quem a gente recorreu decidiam que não podiam, e eu entendia, porque assim, é uma quantia alta, né? É um valor muito alto, e se eu não pago, a pessoa vai ser cobrada, ela vai ter que se responsabilizar por aquilo. A minha esposa até ficou chateada por algumas pessoas que eram próximas da gente, que até diziam, eu não tenho essa renda. Mas a gente sabia que a pessoa tinha renda, porque às vezes a pessoa ia na papelaria e às vezes ela chegou a ver contra-cheque da pessoa. Mas assim, isso não vem ao caso. Eu entendia, eu dizia, se Deus quiser, ele vai ajudar. E aí apareceu essa pessoa, o marido dela disse, não, a minha esposa ela tem a renda e ela vai ser sua fiadora. E ela nem me conhecia. Deus sempre coloca um anjo os no meus nosso pais. caminho, Sempre, né? Paulo, sempre. Eu acho que assim, quando a gente faz a nossa parte, não é uma coincidência, mas assim, Deus prepara todas as coisas. Então, Ele preparou cada pecinha daquele quebra-cabeça para que ela pudesse, no momento exato, ser colocada. Eu estava, inclusive quando a gente foi contemplado com a possibilidade de ter o FIES, eu já estava quase para desistir, porque a mensalidade estava começando a aumentar de uma maneira exorbitante. Meus pais disseram, o negócio está começando a ficar apertado. Então, Deus disse, agora vem o FIES. E aí veio o FIES. E aí foi difícil conseguir o fiador. Depois veio o fiador. O FIES cobriu, no seu caso, 100%? Integral. Eu consegui 100%. Hein? Porque nem sempre é assim. Às vezes cobre uma parte. De qualquer jeito, a gente gostaria de chamar a atenção do nosso público, especialmente para os mais jovens, sobre a importância do FIES, que é o financiamento estudantil. Sim. E tudo começa, na verdade, hoje em dia, com o Enem. Se Sim. você faz o Enem, tira uma boa nota no Enem, as coisas se tornam mais fáceis. Sim. Então, a gente conseguiu o FIES e aí eu continuei a faculdade. Então, e foi bem interessante. Depois que eu consegui o FIES, aí a gente vendeu a papelaria para minha irmã mais nova e um amigo da igreja em João Pessoa, ele conseguiu um emprego. Minha esposa, ela é professora de formação, e ele conseguiu um emprego para ela numa das idas que ela tinha de lá. Ele disse, olha, tem uma escola que eu trabalho que eu vou arranjar uma vaga de professor e você vai vir embora com a sua família, né? E aí ela fez uma entrevista, a dona da escola já queria que ela ficasse, ela disse, não, eu tenho que voltar a organizar as coisas, eu tenho que vender a papelaria, porque a gente já tinha pensado, mas aí quando aquilo apareceu, tudo conseguiu se encaixar. Então a minha irmã comprou a papelaria, a gente meio que vendeu assim de uma maneira bem amigável para ela, e ela conseguiu esse emprego, ela foi para João Pessoa, a escola deu uma bolsa de estudos para o nosso filho. E aí, com o salário da minha esposa, a gente se sustentava do ponto de vista de pagar o aluguel e algumas despesas a mais que a gente tinha. E os meus pais me ajudavam financeiramente com os custos da vida, porque a vida na capital também é bem cara, né? Em relação à alimentação e outras coisas mais que tinham envolvidas aí. Mas assim,
tudo foi se encaixando no seu devido tempo. E isso você foi tocando aí por uns 5, 6 anos? Foram 6 anos de faculdade. A faculdade de medicina são 6 anos. E depois da faculdade eu fiz a prova para residência, que foram, no caso, na época, 2 anos de cirurgia geral, sendo que hoje, para quem quiser ser um cirurgião geral, você precisa fazer 3 anos de residência, né? Tá. Milena, perguntas? Sim, você falou de muitos desafios, né, Cleison, que você passou. E no que você se apegava quando esses desafios surgiam? Como você conciliava todas essas questões? Milena, assim, eu sempre me apeguei muito a Deus. Eu sempre fui uma pessoa assim muito que acreditava muito em Deus. Acreditava que existia alguém lá em cima, apesar de não ter aprendido isso quando pequeno, mas eu acreditava que existia alguém lá em cima que, além dos meus pais aqui na terra, me amava e que Ele iria me ajudar. E quando eu tive na missão, eu aprendi também muito sobre isso, que se a gente fazia a nossa parte, Deus ia fazer a parte dele. Então, eu me lembro que quando eu estava no último dia da minha missão, meu presidente de missão me convidou para entrar na sala dele, a gente tinha uma reunião com ele e ele pedia que a gente escrevesse uma carta para nós mesmos, né? E nessa carta você deveria fazer metas para dali a 1 ano, dali a 3 anos, 5 anos e 10 anos. Eu me recordo que dentre aquelas metas, uma delas era fazer faculdade de medicina. E eu sempre coloquei nas mãos de Deus tudo isso. E quando eu estava tentando fiéis, a cada semestre, quando iam abrir novas vagas, eu sempre fazia um jejum e pedia a Deus para que Ele me ajudasse a conseguir aquele bendito fiéis, para que eu conseguisse continuar na faculdade, porque eu via que a faculdade estava aumentando e ia chegar um momento que talvez meus pais não tivessem como, né, suprir aquela necessidade financeira. Mas ele sempre me ajudou muito, né? Deus foi assim uma peça-chave em tudo isso. Eu tive pessoas que me ajudaram. Era engraçado que às vezes, quando era nos finais de semana, para mim o domingo era o pior dia da semana, porque era o dia que eu me sentia desalentado, né? Desconsolado. Eu estava sozinho, eu ia para a igreja pela manhã, quando terminava as reuniões eu voltava para casa. Todo mundo tinha suas famílias e a minha família estava bem longe. Na época a gente não tinha tanta facilidade como hoje a gente tem de pegar o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta e você fazer uma chamada de vídeo. Eu só conseguia ligar para minha esposa, eu ouvia a voz da minha esposa e do meu filho quando ele queria falar, porque na grande maioria das vezes ele disse: se papai quiser falar comigo, manda ele vir aqui. Ele não queria falar por telefone, ele queria ver o pai dele fisicamente, né? Mas aí era interessante que várias vezes eu dizia: ai, Senhor, quem dera hoje alguma alma bondosa me chamasse para almoçar na casa deles. Não por causa do almoço, mas porque eu não queria ficar sozinho em casa. O ambiente familiar. Isso. E aí aparecia, volta e meia, uma bondosa alma me convidava. E assim, cada vez que aquilo acontecia, eu sentia como se aquela voz dissesse: eu estou aqui com você, eu vou ajudar você, continua firme. E foi assim durante toda aquela trajetória. Muito legal. Então, são 6 longos anos de dedicação, de muito estudo. No caso do Cleison, longe da família, fazendo esses sacrifícios todos, buscando fontes de financiamento. Você tem muita história, certamente, aí para compartilhar. Mas o tempo passa. É por isso que a gente sempre deve... Existe uma lei natural na vida que é que você colhe o que você planta. Sim. O tempo passou, você conseguiu vencer os obstáculos e aí então vem a época de você entrar finalmente no mercado de trabalho. Isso. Como é que se dá isso, Cleison, na sua história? Paulo, é bem interessante que as pessoas às vezes meio que fazem uma visão meio fantasiosa da medicina, que a medicina é um paraíso, que tudo é bom, que trabalhar é maravilhoso, que tem tudo ao seu favor, todas as ferramentas, todos os exames. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui trabalhar numa cidadezinha pequena no interior do estado de Pernambuco, chamado Goiânia. E eu fui trabalhar numa unidade de saúde que ficava de frente para a praia. Essa era a parte legal. Aí você já está com a sua família, certo? Isso, já estou com minha família, já estava formado e trabalhando. Foi o meu primeiro emprego. E eu era, naquela unidadezinha de saúde, eu era o cirurgião, eu era o pediatra, eu era o ginecologista obstetra, eu era o ortopedista. Nossa. E eu também era o clínico geral, porque só tinha eu de médico. Eu era tudo. Tudo. Né? E você tinha que meio que saber de um pouco de tudo. E trabalhar foi a parte onde você boa aprende mesmo, né? E a parte também complicada. Às vezes deu medo. Eu me lembro que no primeiro plantão que eu cheguei lá, tinha 2 senhoras maravilhosas, uma que eu chamo de Peppa e a outra que era Dona Nice. Elas eram técnicas de enfermagem. No primeiro plantão elas: doutor, não se preocupa.
qualquer dúvida que você tiver, a gente ajuda você. Ela disse, só não larga o plantão. Eu disse, tá bom, não se preocupe. E assim foi, trabalhei durante algum tempo ali, depois consegui outros empregos, trabalhei no Exército, no ano seguinte eu ingressei no Exército e trabalhei durante 1 ano no Exército como médico perito, que quando você termina a faculdade de medicina, para aqueles que são do sexo masculino, né, os homens, eles são obrigados a mais uma vez se apresentarem, porque quando você completa 18 anos, você se apresenta no Exército. E aí você pode ser dispensado ou ser, né, ingressar no Exército, recrutado. E aí quando você termina qualquer faculdade na área da saúde, geralmente enfermagem, medicina, farmacologia, acho que psicologia também, você tem que mais uma vez se apresentar no Exército e eles podem mais uma vez tentarem lhe recrutar. A primeira vez você foi liberado. Eu escapei. E na segunda não teve jeito. Na segunda vez, não, a minha esposa disse, olha, eu acho que era bom se você ficasse. Porque se você se você entrar e você passar na residência, você vai ter a sua vaga garantida, porque estar no Exército garantia eu reservar a minha vaga na residência, sem ter que no ano seguinte fazer uma nova prova de residência, e eu poderia trabalhar já, porque assim, a partir daquele momento meus pais disseram, agora você se formou, quem paga as suas contas é você. E aí eu tinha que pagar as minhas contas, né? Inclusive o FIES, né? Inclusive o bendito FIES, né? Que nos primeiros 2 anos é uma taxinha que você paga, mas depois dos primeiros 2 anos ele vem como um boleto bem recheado. E aí eu tinha que trabalhar, e trabalhei para poder sustentar a minha família, e fui fazendo tudo que tinha que fazer para que eu pudesse concluir. Mas assim, foi muito gratificante. Mas às vezes, em alguns momentos também era meio que decepcionante, porque às vezes você via que, nossa, eu poderia oferecer isso. E quando você via, eu só tenho menos isso. Sim. Então, você conhecia muito, sabia que poderia oferecer muito, mas às vezes tinha muito pouco, né? Como você falou no começo, o número de médicos no Brasil, né, demograficamente, a gente tem um número alto de médicos. Eles usam a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela não estipula um número X de médicos por habitantes, mas a maioria dos países no mundo usam como base o Reino Unido, que eles dizem que tem que ter uma meta de 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes. O Brasil tem um pouco mais do que o Reino Unido, inclusive. Nós temos, acho que 2,86, segundo você falou, mais do que alguns países, inclusive países de primeiro mundo. Porém, quando você vai ver demograficamente esses médicos, eles não estão, né, nas pequenas cidades, nas periferias. No interior. Eles estão mais nos grandes centros. Né? Por quê? Especialmente região sudeste e sul. Isso, né? Onde tem as maiores populações, onde às vezes o médico vem para cá para poder fazer uma especialização e aí ele se encanta com tudo que, né, uma cidade como São Paulo oferece, as oportunidades tanto de trabalho como oportunidades de você ter acesso a tecnologias, e ele não quer mais voltar para o interior, consequentemente ele não vai ser uma mão de obra especializada que viria ajudar. Né? Então acaba que você tem uma mão de obra nas cidades mais distantes, mais no interior, no Nordeste, no Norte, de médicos às vezes pouco qualificados, é aquele médico que tipo termina a faculdade e vai trabalhar, às vezes porque não quer fazer uma especialização, às vezes porque também não tem como fazer, porque ele tem que, como eu, muitas vezes sustentar a sua própria família ou ajudar os familiares que tipo se sacrificaram para que ele pudesse se formar, e aí acaba que ele não tem como fazer uma especialização e trabalha, e aí às vezes vem todas as outras coisas que você tem que assumir como responsabilidades e não tem como se especializar. E essa era até a minha próxima pergunta, Cleison. Como então você vem para São Paulo? É alguma dessas oportunidades que surgem para você? Isso. Então, assim, quando eu terminei a faculdade de medicina, quando você termina a faculdade de medicina, você pode optar por fazer uma especialização que a gente chama de residência médica. Existem também as especializações que você faz, que são cursos, mas que não são como a residência. A residência médica é um período onde você dedica-se integralmente, todos os dias da semana, para estar atuando naquela área. Eu, por exemplo, escolhi a cirurgia geral, então eu passava de segunda a sexta-feira e às vezes no sábado e no domingo para passar a visita nos pacientes. A gente tinha que atender os pacientes no ambulatório, levar os pacientes, preparar os pacientes com os exames para poder fazer as cirurgias. Depois a gente fazia a cirurgia, acompanhava no pós-operatório para que tudo pudesse correr bem. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tinha que optar por uma das áreas. Eu sempre quis fazer uma especialização. Eu achava que eu dizia, não, eu posso mais, então eu quero mais.
Eu dizia, eu não quero viver a vida inteira trabalhando lá naquela unidade de saúde, que era um lugar maravilhoso para trabalhar, e no começo foi aquilo que me deu sustento, mas eu achava que eu poderia mais. E aí eu queria também mais. E aí eu me preparei para fazer a residência. Na época eu passei na residência em ginecologia obstetrícia e passei na residência em cirurgia geral. E aí foi um caos, porque eu só queria uma. E eu tinha orado para Deus assim, Senhor, eu só quero passar numa, que é para eu nem ter dúvida. E aí, para minha infelicidade ou felicidade, eu passei em duas. Eu disse, e agora? Qual das duas eu vou fazer, né? E aí a de cirurgia geral foi a primeira que abriu as matrículas, e aí eu disse, não, eu vou. Levei toda a documentação, cheguei lá, aí fui fazer a matrícula, e para minha alegria e felicidade, na época eu tinha passado na residência em cirurgia geral na Bahia. Meus pais, eles moravam em Petrolina, Pernambuco, e a residência que eu poderia escolher era para fazer Juazeiro, Bahia. Que é só atravessar o rio, né? É só atravessar o rio, né? E foi interessante que assim, aí as pessoas foram escolhendo, assim, ninguém escolhe Juazeiro, ninguém escolhe Juazeiro. E aí deu certo, ninguém escolheu, né? Aí chegou a minha vez, eu disse, eu quero Juazeiro, Bahia. E aí, quando eu acabei de assinar os papéis que eu estava saindo, eu disse, agora, será que eu fiz a escolha certa? E aí foi engraçado, porque mais uma vez, aquela vozinha disse, você fez a escolha certa, e aqui que eu quero você. E aí eu continuei, fiz os 2 anos de cirurgia geral, terminei a cirurgia geral, e aí eu disse, agora, eu vou ficar como cirurgião geral? Comecei a trabalhar, passei num concurso como cirurgião geral pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Aí voltei para João Pessoa, porque o concurso era na cidade de Goiânia, que foi a primeira cidade que eu trabalhei, inclusive. Olha só, o ciclo se fechando. E aí eu fui trabalhar como cirurgião geral lá, e trabalhando lá, eu disse, eu não quero ser cirurgião geral para trabalhar de plantonista o resto da minha vida. Eu disse, de eterno, isso é desgastante. Tinha um senhor que eu lembro como hoje, ele tinha 70 anos. E às vezes eu via ele cansado, acordar no meio da madrugada para ir atender o paciente que chegava. Eu dizia, não, eu não quero ficar até os 70 dando plantão. E eu disse, então eu vou fazer uma subespecialização. E aí eu fiquei na dúvida entre fazer urologia e cirurgia plástica. Mas eu disse, não, eu vou fazer cirurgia plástica. E aí eu optei por estudar. E aí foram mais 3 anos tentando uma prova na residência de cirurgia plástica, até que eu fui aprovado. Eu fui aprovado na Bahia e fui aprovado aqui no estado de São Paulo. Mas é bem interessante que quando eu fiz a prova aqui na Faculdade de Medicina do ABC, no dia em que eu terminei a prova, eu me senti tão bem, assim, para mim foi uma das melhores provas que eu havia feito. E aí eu disse, nossa, quem dera esse fosse o lugar que eu fosse estudar. A faculdade era maravilhosa, o lugar era muito bom, tudo que ela oferecia, 4 hospitais, pessoas extremamente especializadas, né, muitas oportunidades para eu crescer, né, apesar de gostar muito da Bahia, eu disse, eu queria que fosse aqui. Aí aquela vozinha disse para mim, esse é o seu lugar. E o tempo passou, veio o resultado, eu fui aprovado, depois eu fui convocado para uma entrevista, e aí na entrevista eu me dei bem, saí com um sentimento bom daquela entrevista. Houveram alguns percursos, eu quase que não vinha para São Paulo, mas no final das contas eu acreditei naquela voz que dizia que esse era o meu lugar, e eu vim para cá. A minha esposa, aí é uma parte bem interessante de você fazer uma boa escolha quando você escolhe alguém para ser seu cônjuge. Escolha alguém que vai ser seu parceiro em todas as coisas. Que te apoie, algumas pessoas, elas chegavam para minha esposa, você é louca, você vai ficar assim feito uma nômade, migrando de um lugar para outro, atrás do seu marido. Já pensou se ele te larga depois que ele acaba tudo? Ela disse, se ele largar, o problema é dele. Ela disse, mas eu vou fazer a minha parte. E é interessante que eu me lembro como hoje uma professora do cursinho pré-vestibular, quando eu passei na faculdade de medicina, ela veio até mim, ela disse assim, olha, Cleison, eu só quero lhe dizer uma coisa. Se um dia eu sonhar que você largou a Rosângela, eu vou atrás de você e acabo com você. Ela disse, porque não é justo ela tá fazendo tudo que ela está fazendo com você, sendo sua parceira, seguindo você, ajudando você, sacrificou e você vida, depois, né, abandonar ela no meio do caminho. Então, assim, a minha esposa, quando eu disse, olha, eu passei nas duas, a gente poderia ir para a Bahia. Ela disse, mas eu tenho um sentimento que eu devo ir para São Paulo, fazer faculdade, a residência no ABC. Ela disse, então a gente vai. E aí depois a gente, né, desarmou a tenda, né, e veio para São Paulo. Foi mais uma loucura. Eu passei 1 mês sozinho aqui e mais uma vez alguém me acolheu e me ajudou até que eu conseguisse um local para morar. Comecei a trabalhar e ser residente, porque a residência, algumas pessoas pensam que a gente ganha rios de dinheiro, mas pra você ter uma ideia, a residência médica, quando você tira os impostos que você paga,
a bolsa de residência é em torno de R$3.400, não chega nem a R$3.500. É como se fosse um estágio, né? Um estagiário. Isso. E vocês são aqui de São Paulo, vocês sabem muito bem que com R$3.500 você não consegue viver dignamente. Às vezes eu me surpreendo com algumas pessoas que têm tão pouco conseguem viver, mas assim, para mim era complicado viver com esse filhos, valor. né? Eu já tinha um filho, a minha esposa, e eu mais uma vez tinha que sustentar, porque eu era o cabeça da família e ela não estava trabalhando para cuidar da família. Né? E aí eu tive que começar a trabalhar e dar plantões noturnos durante a semana ou no final de semana para poder sustentar a nossa família. Mas essa oportunidade de vir para cá foi uma oportunidade que o Senhor mais uma vez abriu as portas e eu vim. Né? No ano que vem, se tudo der certo, eu concluo a residência, aí eu vou ser especialista como cirurgião plástico. E aí o meu propósito é poder atuar, e agora minha mãe até falou assim, mas você não vai querer fazer mais nada depois dessa, né? Eu disse, não, espero que não. Sim, e quais foram as vantagens, então, que fazer essa especialização em cirurgia plástica trouxe para a sua vida? Assim, quando você faz uma subespecialidade, né, você se especializa numa área, quanto mais especialista, você tem um nicho maior, na verdade menor, mas ao mesmo tempo mais específico para você trabalhar. E mais bem remunerado, né? Isso, com certeza. Então, assim, eu me via como a especialidade que eu optei para mim. Quando eu fui escolher, eu escolhi uma especialidade que pudesse me trazer. É lógico que, tipo, eu amo ser médico, eu gosto de ser médico, eu desejei ser médico para ajudar as pessoas, mas você tem que pensar que você tem que pagar as suas contas também. Então, eu disse, eu quero uma especialidade que me dê uma boa qualidade de vida, que me dê tempo para que eu possa ir à igreja, que me dê tempo para que eu possa estar com a minha família, que me dê uma boa remuneração, que permita que eu possa realizar os meus sonhos, quem sabe um dia ter a minha casa própria, e assim todas as outras coisas que qualquer ser humano normal sonha em ter, né? E aí eu vejo como isso, foi um trampolim para alcançar coisas que eu desejava, porque lá no passado eu já havia optado por não ser aquele cara que ia ficar no plantão de segunda a sexta, passando a noite perrengue, porque às vezes é impressionante, mas assim, algumas pessoas vão para o hospital no período da noite, às vezes não. Alguém que vai às 2 da manhã para o hospital, vai porque está muito mal. Às vezes não. Só vai para... tipo, às vezes o paciente passa lá e você diz, o que você tem? Isso. Você prescreve uma medicação, mas o senhor não vai me dar o atestado? Eu ia trabalhar amanhã, mas não tenho como trabalhar. E você diz, tá bom. Tá aqui o atestado. E ele nem toma a medicação e vai embora. Ele queria o atestado. Então, assim, infelizmente existem essas pessoas e aí, tipo, vocês, eu acordar na madrugada para, tipo, ir lá, conversar com a pessoa, examinar a pessoa, avaliar a pessoa, e aí depois a pessoa, tipo, foi embora porque ela só queria um atestado médico. Mas, assim, cada um faz a sua escolha, né? E às vezes eu penso assim, que a gente também tem que ter muito cuidado com relação a isso. Eu me lembro que, tipo, em toda a minha carreira como médico, que eu me recorde, eu dei um atestado médico só na minha vida porque eu estava muito doente. Inclusive, naquele dia eu estava trabalhando com febre, com dor no corpo. Eu tinha tomado a vacina do Covid, eu estava com aquelas reações adversas da vacina, com febre, com dor. E aí o meu colega de plantão, ele virou para mim e disse, cara, você não está bem, não fica aqui não, vai embora para tua casa, liga pro chefe e diz que você vai embora. Eu, não, eu vou ficar. E ele, não, eu dou um atestado para você. Aí eu falei com o chefe, ele disse, se ele vai sustentar, então... você está liberado. E aí eu fui embora. E às vezes as pessoas fazem isso, elas dão atestado, elas brincam de faltar no trabalho porque, eu quero ir para a festa, eu não quero ir trabalhar porque eu estou com preguiça, eu não quero trabalhar porque eu estou indisposto. E aí, quando perde o emprego, não sabe por que perdeu, né? Então... Cleison, uma pergunta aqui. A gente sabe que a vida do médico, de modo geral, é bastante atarefada, muito ocupada, como você está falando aí, não só para os plantonistas, mas o profissional da medicina, de modo geral. É muito trabalho, né? Como conciliar trabalho, família, fé, igreja, Sim. lazer? Como é que você faz? Quais são as suas dicas? Paulo, assim, para mim é uma questão de escolhas. No começo da minha carreira como médico, eu não tinha muito como optar por não trabalhar aos domingos. Às vezes eu tinha que trabalhar no domingo e deixar de ir para a igreja porque eu tinha que ir trabalhar, porque se eu não trabalhasse, eu não tinha como cumprir com as minhas responsabilidades, pagar as minhas contas, sustentar a minha família. Mas eu fui sempre pedindo a Deus que Ele me ajudasse para que eu conseguisse me desvencilhar de cada uma dessas coisas. E a primeira coisa que eu optei na minha vida, que eu coloquei na minha cabeça, era que eu ia trabalhar, mas eu não iria trabalhar aos domingos.
E na primeira oportunidade que eu tive de deixar de trabalhar aos domingos, eu optei por não trabalhar aos domingos. E eu dizia, Senhor, eu só vou trabalhar no domingo se for vida ou morte. Ou seja, o boleto está batendo na porta e eu não tenho nem um centavo para pagar ele. Eu digo, mas se não for, eu não vou. E aí eu optei por isso. Às vezes surge um plantão ou alguma oportunidade de você tipo, ir fazer alguma cirurgia com um colega, auxiliar ou fazer a própria cirurgia. E aí naquele dia era o aniversário do seu filho. Eu disse, não, para mim o aniversário do meu filho é mais importante. Então é uma questão de escolhas. A gente tem que aprender a fazer escolhas na vida. Porque a vida vai passar, todo mundo vai viver, vai crescer, nascer, né? Como diz a história, se reproduzir e um dia morrer. E o que vai ficar não vai ser aquilo que eu tive como bens materiais. Mas o que vai ficar para mim, eu tenho muito valor pela família. Então, para mim, o que vai ficar é a minha família. Eu quero que um dia, quando eu morrer, se eu morrer antes do meu filho, e se ele estiver lá presente e ele for falar do pai dele, ele tenha o prazer e a lisonja de dizer assim, eu sou muito grato ao meu pai porque ele foi um pai presente, mesmo nas dificuldades. Eu me lembro que quando logo que eu me formei, às vezes a gente ia para o cinema, ele adorava ir assistir filmes e eu gostava de assistir filme com ele. E quando eu estava na faculdade, na verdade, eu me lembro que uma vez a gente foi para o cinema e eu só tinha o dinheiro do cinema. E aí quando eu saí de casa, os filhos, papai só tem o dinheiro do ingresso. A gente não pode comer pipoca, a gente não vai comer tomar o refrigerante, é só o ingresso para assistir o filme e acabou o filme, a gente volta para casa. Tá bom, papai, tudo bem, a gente vai fazer isso. E aí quando acabou o filme, ele virou para mim e disse, papai, a gente pode ir na ReHap? Eu queria só ver as novidades. Eu disse, filho, o que eu conversei? Não, papai, eu não vou lhe pedir nada, eu só quero ver. E ele assim o fez, ele rodou a loja inteira, olhou vários presentes, vários brinquedos, e ele chegou, papai, vem aqui. Eu disse, que é, Júnior? Ele disse, olha, papai, no dia que o senhor tiver um pouquinho de dinheiro sobrando, o senhor pode comprar esse brinquedo para mim? E eu disse, filho, no dia que papai tiver, papai vai poder fazer isso por você. Mas assim, foram escolhas, e eu eduquei ele assim, a gente se educou a viver de uma maneira regrada. Uma coisa que eu percebi que assim, às vezes você trabalha mais, você ganha mais, consequentemente você gasta mais. Mas você não usufrui da sua família, né? Quantas noites eu já passei doente? Ontem, por exemplo, eu estava de plantão no meio da madrugada, minha esposa acorda com meu filho com 39,5 de temperatura. Ela disse, Cleison, Manuel está com 39,5. Ela disse, agora? Eu disse, dá remédio, segura que amanhã eu estou em casa. E ela fez a parte dela, cuidou dele. Então, assim, às vezes eu sinto essa ausência, né? Mas ela entende, mas assim, eu queria estar ao lado dele na hora que ele estivesse precisando de mim, porque assim, eu sou o médico e eu não posso nem ajudar o meu. E como você vê o impacto da tecnologia, da inteligência artificial agora na medicina, na sua profissão? É uma coisa que, assim, ela tem impactado de uma maneira positiva, muito positiva, tá bom? Eu acho que é uma coisa que a gente não tem para onde correr, você vai ter que aceitar e você vai ter que se adaptar, e as pessoas que não se adaptarem às mudanças, às tecnologias, elas consequentemente vão ficar obsoletas no mercado. Então a gente tem que, mesmo que de maneira limitada, você precisa. Hoje, por exemplo, a minha mãe, ela é uma pessoa que só estudou até a 4ª série, mas ela hoje tem um celular, ela tem o WhatsApp, ela quer falar comigo, ela faz uma ligação, né? Às vezes ela liga só por chamada de voz e diz, mãe, ativa o telefone que eu quero ver a senhora, né? E aí ela ativa e a gente usa. Então, assim, a tecnologia, ela é algo que pode trazer muitos benefícios, mas a gente não pode viver só da tecnologia. Por exemplo, às vezes as pessoas, quando eu estou no plantão, mas o senhor não vai fazer esse exame? Eu disse, não precisa. Eu disse, lá no passado, quando o médico não tinha raio-x, tomógrafo, hemograma, ele tinha que conversar com o paciente, ele tinha que ouvir o paciente, ele tinha que examinar o paciente com aquilo que ele tinha, e ele tinha que dar um diagnóstico e tratar o paciente. Eu disse, e pelo que a senhora está me dizendo, o seu diagnóstico é esse e o tratamento é esse. Não precisa, né, você se submeter a fazer uma tomografia, tomar radiação, porque às vezes as pessoas, se eu não fizer uma tomografia, não saio satisfeito, o médico não presta, né? Então a tecnologia, ela é um bem e ao mesmo tempo ela pode ser um malefício, porque algumas pessoas acham que se não tiver a tecnologia, ela vai morrer. E, por outro lado, a tecnologia ela não é por si só aquilo que vai resolver todos os problemas, porque você tem que saber o que você está procurando. Tinha um professor meu que ele dizia bem assim, olha, se você não souber o que você está procurando, você não vai achar nada. Você vai pedir tudo que é exame que existe na face da Terra e não vai saber como interpretar nem o que você está buscando, então
você não vai chegar a diagnóstico nenhum. E você comentou algo no começo que você utiliza. Eu não lembro agora o que era, mas como você utiliza a tecnologia, então, no seu dia a dia? Recentemente, um dos chefes da residência, ele fez ele começou a utilizar uma ferramenta chamada HoloLens. Era tipo uma lente, você bota um óculos virtual e aí, com o paciente deitado aqui na mesa cirúrgica, ele começa a abrir telas, como se fosse aquela filme Matrix, que antigamente a gente dizia que era uma coisa que nunca ia acontecer, mas hoje é uma realidade. E ele começa a abrir os exames, ele vê imagens dos exames, ele vê, e ele meio que abre um paciente 3D. Ele começa a abrir como se ele estivesse simulando cada etapa da cirurgia. E você hoje já faz isso para quê? Para você minimizar a chance de você causar um mal para aquele paciente. Então, a tecnologia ela ajuda muito nesse sentido. Então, assim, é uma ferramenta assim, fantástica que traz muitos benefícios. Hoje em dia a gente usa demais. Por exemplo, na cirurgia plástica, quando a gente vai fazer uma cirurgia de uma mamoplastia na paciente, hoje em dia é lógico que eu não posso prometer aquilo que o computador me dá, mas eu tiro uma foto da paciente, põe no computador, ele gera uma imagem 3D e ele me diz o que provavelmente, se eu colocar essa prótese aqui, você vai ter isso, a sua mama vai ficar desse jeito e essa é próximo daquilo. Mas as pessoas têm que entender que o que o computador ele dá não é aquilo que o ser humano pode dar. Aquilo é uma expectativa, realidade. Mas a expectativa e a realidade nem sempre é a mesma. E cada paciente age de um jeito. Às vezes eu vou fazer em você uma cirurgia e você vai ter um bom resultado. E eu vou fazer na sua amiga a mesma cirurgia. A cicatriz dela vai ficar um pouco feia. Ela cria uma cicatriz queloide. Ela pode ter um processo infeccioso. O erro foi meu? Não. O corpo ele reage de maneira diferente, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, você tem que levar em consideração a tecnologia, mas tem que também levar em consideração o conhecimento que você tem. Estamos aqui hoje, nesse episódio especial, conversando com o Dr. Cleison Brito, médico, falando especialmente para os mais jovens sobre as perspectivas e também as dificuldades e desafios da carreira médica que muita gente quer fazer. Quais são os seus conselhos para os jovens que estão pensando em fazer medicina? Paulo, o primeiro conselho é assim, se você quer fazer, independente de ser medicina, qualquer área que você queira fazer, se você tem o desejo de fazer, não desista. Essa é a primeira coisa. Você tem que ter um desejo, você tem que maturar aquele desejo no seu coração e você tem que correr atrás dele. Eu não desisti. Algumas pessoas, eu me lembro que diziam que eu era louco. Como é que o filho do cara que é feirante agora quer virar médico? Eu não tinha nenhum médico na minha família. Na verdade, quando eu entrei na faculdade de Ciências da Computação, eu me recordo como hoje, eu fui o primeiro neto, tanto por parte de pai como por parte de mãe, que entrou na faculdade. E aí foi interessante porque depois daquilo, eu não sei se foi um estímulo, se foi um incentivo, que foi. Mas outros vieram. Hoje eu já tenho primos que são engenheiros, eu tenho uma sobrinha que é engenheira, eu tenho uma outra sobrinha que está fazendo faculdade de nutrição, eu tenho um sobrinho que está fazendo psicologia e assim por diante. As pessoas começaram a ver que aquilo era uma coisa que era palpável, possível. Então, assim, você tem que desejar, você tem que correr atrás, você tem que fazer sacrifícios. Para alguns vai ser mais fácil. Se você tem um pai médico, uma mãe médica, uma família com recursos, esse caminho vai ser mais facilitado porque você não vai ter que fazer sacrifício, não vai ter que vender nada, não vai ter que trabalhar à noite, você vai ter que exclusivamente se dedicar. Mas nem para todo mundo o sol brilha da mesma maneira, Alguns têm que sacrificar-se um pouco mais. Então, assim, se eu quisesse quebrar aquele paradigma de depender de viver na feira, vender feijão e arroz, que era uma atividade que para mim assim digna, sou grato ao meu pai, porque eles tinham aquela profissão, é o que eles podiam oferecer para a gente, era o que eles tinham como profissão que eles escolheram e que eles tinham por conta do conhecimento secular que eles tinham limitado, mas eles ofereceram tudo que eles poderiam oferecer. Mas o meu pai, uma coisa bem interessante, que mesmo meu pai não sendo uma pessoa muito letrada, meu pai e minha mãe, eles nem concluíram o ensino fundamental, mas o meu pai sempre dizia, meu filho, tem uma coisa que ninguém vai tirar da sua vida, é o seu ensino. Ele disse, as pessoas podem tirar o seu emprego, podem tirar o seu carro, podem tirar tudo, mas o conhecimento que você adquiriu, nada no mundo vai tirar de você. É seu. Ele disse, então estude, porque isso vai ser o que vai fazer você deixar de ser feirante para se tornar um profissional especialista numa área. E eu me lembro que quando eu me formei, uma vez meu pai ele fazia hemodiálise, eu fui com ele na clínica, ele com a maior satisfação do mundo, um sorriso grande no rosto, ele virou para a enfermeira e disse, esse é meu filho, e ele agora é médico.
Então, assim, não desista, corra atrás, faça a sua parte, também permita que Deus seja o autor da sua história. Eu me lembro que quando eu teve um discurso, quando eu estava me preparando para a prova de residência de cirurgia plástica, já era o 3º ano que eu estava tentando, e eu virei para mim mesmo e para Deus assim, olha, se eu não passar esse ano, eu desisto. É porque o Senhor não quer. E aí, numa das conferências gerais, uma das discussantes, eu não me recordo o nome dela, mas era uma irmã, ela disse assim, permita que Deus seja o autor da sua história. E aí eu disse, bom, eu estou estudando, eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer, então, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a alcançar aquilo que só eu sozinho não consigo. E aí ele foi me dando forças e eu não desisti, fiz a prova, fui aprovado. E assim, então você tem que fazer a sua parte. Como o próprio nome do podcast, né? É agir. Você tem que agir. Você não tem que ficar deitado, esperando, orar e dizer, Deus, por favor, me dá um emprego. E Deus vai mandar o empregador dizer, Milena, você é tão porta. Bonita, tão fofinha. Deus mandou eu vir na sua casa chamar você para trabalhar comigo. Não vai. Desista disso. Não vai acontecer isso. Assim, eu vou orar para que Deus me ajude a passar na faculdade. Se você não estudar, Deus não vai ajudar. Né? E assim vai ser com qualquer coisa na sua vida. Então você tem que desejar, você tem que fazer a sua parte, você tem que correr atrás, e aí você permite que Deus seja um autor da sua história. Ele escrever com você junto. Eu dizia, Senhor, eu quero que, se for a sua vontade, eu passe. E ele ajudou. Então, como o Paulo mesmo disse, várias vezes pequenos milagres aconteceram, anjos apareceram, e cada uma das coisas foram acontecendo para que hoje eu chegasse onde eu cheguei, né? A alcançar uma especialidade, uma subespecialidade que mais adiante eu espero que possa me dar melhores condições de trabalho, melhores condições financeiras, e eu possa ajudar a minha família e ajudar outras pessoas, não somente por meio da minha profissão, mas também por conta dos recursos que certamente eu vou receber como fruto do meu trabalho e de todo o esforço que foi feito ao longo dessa carreira. É isso aí, grandes lições. O que você achou, Milena? Adorei, Paulo. Eu gosto de Na verdade, era uma frase que um amigo meu falava, que são 4 S: sem sacrifício, sem sucesso. Eu gosto muito dessa. Sem sacrifício, sem sucesso. E o Cleison nos traz a história de vida dele com muito sacrifício e com muito sucesso, e nós somos também muito gratos. Só para terminar, Cleison, quais são os valores que você aprendeu lá na missão e valores que você aprende na igreja que você vê como essenciais para o sucesso da sua vida profissional? Paulo, a primeira coisa que eu aprendi na igreja, na missão, que assim, eu trago comigo, é que eu sou um filho de Deus. Quando alguém pergunta para você, quem é você? Às vezes as pessoas dizem, eu sou José, eu sou João, eu sou filho da Maria, eu sou médico, eu sou advogado. Não, a primeira coisa que a gente tem que saber é a natureza divina de quem nós somos. Então, eu sei que eu sou um filho de Deus. E saber que você é um filho de Deus faz toda a diferença, porque você entende que, por ser um filho de Deus, você tem um pedacinho de Deus dentro de você. Você tem o gene de Deus correndo dentro de você. Então, você pode criar coisas, né? Realizar feitos grandes. E isso vai abençoar para que você acredite que você consegue fazer as coisas. A segunda coisa que eu aprendi foi sobre o valor da família. Para mim, a família é algo assim extremamente importante. Eu sempre coloquei a família em primeiro lugar. Eu sempre, mesmo antes de ser membro da igreja, para mim eu achava tão decepcionante pensar que quando eu morresse, meus pais não seriam meus pais, só seriam meus amiguinhos lá no céu. Eu dizia, não, tá errado isso. E aí, depois que eu conheci o Evangelho, eu aprendi que eu poderia viver com a minha família para a eternidade. Eu aprendi sobre a importância da fé, que a fé, ou você acreditar, seja em Deus, numa força maior, seja lá o que você acha que é a fé, no que você tem fé, mas ter fé em alguém, né? Alguém, alguma coisa que ajuda você a se mover e correr atrás daquilo, né? Esperança, uma outra coisa que eu aprendi muito, para mim é um valor que assim, às vezes eu vejo que falta muito nas pessoas hoje em dia, chamadas gratidão. As pessoas esqueceram do dom da gratidão. E eu aprendi que quando você é grato, Deus também lhe abençoa mais. E ser grato é você reconhecer, sabe? Reconhecer as pequenas coisas. Às vezes a gente só olha para aquilo que a gente não tem e para não agradecer por aquilo que a gente tem. Esses dias eu estava indo com meu filho para o seminário, e aí no caminho estava chovendo, estava bem frio. Ribeirão Pires é uma cidade extremamente fria, inclusive para quem vem do Nordeste, acho que estava fazendo uns 12 graus nesse dia. Eu acho que o máximo que eu conseguia lá era chegar a uns 18, 19, no período mais frio do ano. E aí quando a gente estava indo, tinha um casal assim, acomodado debaixo de um telhado, um cobertor, um cachorrinho do lado, e eu virei pro meu filho e disse, tá vendo? Às vezes você
não agradece porque você não tem dinheiro para ir com seus colegas para uma coisa legal, ou para comprar uma roupa de marca, ou para comer uma comida especial, comer um rodízio de comida japonesa que ele ama. Eu digo, mas essas pessoas, elas queriam só ter uma casa, um cobertor quentinho, limpo, cheirosinho, para ela poder se agasalhar. Ela queria poder ter algo quente para ela, saciar a fome física que ela tem. Eu digo, então, aprenda a ser grato a Deus nas pequenas coisas. E isso, Paulo, foi uma coisa assim que me ajudou muito, sabe? Acho que por diversas vezes na vida eu poderia ser ingrato, reclamar, me lamentar foram muitos desafios nesse ínterim, durante toda essa carreira, durante toda essa vida que é curta, mas assim, já foram muitas coisas para mim. Mas assim, ser grato me ajudou a sempre ver uma luz no fim do túnel e dizer assim, não, Deus está me dando as coisas, Ele vai continuar me dando as coisas e Ele vai me abençoar com tudo aquilo que eu quero. Se for a vontade dEle, porque às vezes tem coisas que não são da vontade dEle. Então assim, e tem muitas outras coisas, mas assim, esses são valores: fé, esperança, gratidão, amor ao próximo, desejo de ajudar as pessoas. Às vezes fazer mais do que aquilo que lhe é pedido. Isso é uma coisa que me abençoou muito. Caminhar a segunda milha. Eu raramente vivi só dizer assim, não, o paciente tem que fazer os exames. Está aqui os exames. Ó. Esses dias um paciente precisava de uma cirurgia com urgência e eu disse, e agora? Ele tinha um câncer de pele bem maligno, que tem um prognóstico ruim, e eu sabia que se ele fosse esperar pelo trâmite do SUS, de fazer exames, as coisas caírem do céu e as coisas acontecerem, certamente ele não ia ter um desfecho bom. Então eu cheguei lá na moça que fazia os agendamentos dos exames, só preciso que você agende isso aqui o mais rápido possível. Ela, mas doutor, eu não sei como eu faça como se ele fosse o seu pai. Então, Paulo, eu aprendi a ajudar as pessoas, e eu vejo nisso, que eu posso ajudar as pessoas por meio da minha profissão. Eu posso abençoar a vida das pessoas com saúde por meio da escolha que eu fiz. Assim como lá no passado eu havia falado que eu queria que outras pessoas não sofressem como eu sofri pela perda do meu avô, eu sempre me vejo nessas situações. Então assim, eu vou lá e digo, olha, eu preciso que seja feito isso. Às vezes eu faço mais do que eu podia fazer. E às vezes algumas pessoas elas não crescem na vida justamente por isso, porque elas fazem estritamente aquilo que lhe pede. O mínimo, né? E às vezes nem isso. Nem o mínimo. Nem o mínimo. E aí não sabem por que não crescem na vida. Não crescem por N fatores. Inclusive porque ninguém vai lhe reconhecer se você não fizer mais do que aquilo que você pede. É isso aí. História inspiradora, grandes ensinamentos. Milena, você tem um presente para o nosso convidado? Sim, Cleison, nós temos uma caneca do nosso podcast de presente para você. Muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigado, foi uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Espero que de alguma maneira possa inspirar outras pessoas, assim como são várias histórias que a gente tem na vida. Acho que todo mundo tem uma história inspiradora para ajudar as pessoas, e é bom quando a gente pode servir de instrumento para abençoar e inspirar outras pessoas. O esforço que eu fiz para estar aqui hoje foi justamente por isso, porque eu gosto. Acho que tem uma voz que ela sempre diz assim, você precisa ajudar as pessoas. Você precisa incentivar as pessoas a serem pessoas melhores. E aí, quando você me convidou, assim, do nada, eu disse, eu tenho que ir para esse negócio. Eu tenho que fazer parte disso. Eu disse, porque vai ser a oportunidade de eu levar para as pessoas a oportunidade de aprender, de querer, de acreditar que, assim como aconteceu comigo e deu certo, pode acontecer com qualquer pessoa. Que qualquer filho de pedreiro, feirante, até o cara que é gari, qualquer pessoa pode sair daquele lugar onde ela está e chegar a um lugar muito maior se ela fizer aquilo que ela tem que fazer e que ela deseja fazer. Excelente. Você está nas mídias sociais, Cleison? Sim, sim. O meu Instagram é @Dr. Cleison Brito, e eu criei recentemente um outro Instagram para ajudar as pessoas do ponto de vista espiritual, chamado Médico de Homens e de Alma. Legal, muito legal. Então, pessoal, vocês podem encontrar lá o Dr. Cleison Brito. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram nesse episódio. Por favor, compartilhe esse e outros episódios com seus amigos e familiares. Estamos lá no canal da Autossuficiência Brasil no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.